O acidente com o Césio-137 em Goiânia, ocorrido em setembro de 1987, é classificado pela Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, como o pior incidente radiológico da história, com exceção de eventos em usinas nucleares. A tragédia foi o resultado de uma série de falhas de segurança e de conhecimento técnico, que transformou uma fonte de radiação médica abandonada em um agente de contaminação em massa. O ponto de origem do desastre foi um aparelho de radioterapia, um modelo Teratron 900, que estava no Instituto Goiano de Radioterapia. O Instituto havia desativado o aparelho em 1985 e, devido a disputas legais, o prédio foi abandonado sem que a fonte de radiação fosse devidamente removida ou protegida. A cápsula, que continha aproximadamente 50,9 terabecquerels, TBq, de cloreto de Césio-137, foi deixada em seu invólucro de chumbo. Em 13 de setembro de 1987, dois catadores de lixo, Roberto Alves dos Santos e Wagner Mota Pereira, invadiram o prédio em busca de sucata. Eles localizaram o aparelho e, acreditando que o metal pesado fosse valioso, o removeram do local com um carrinho de mão. A peça foi vendida para o proprietário de um ferro velho, Devair Alves Ferreira, que a transportou para sua residência. A dispersão da fonte e os primeiros contatos curiosos com a peça, Devair conseguiu, com o auxílio de um martelo e uma chave de fenda, abrir a cápsula de blindagem. Ele encontrou uma pequena cápsula de metal que continha uma substância em pó. Sem conhecimento da natureza do material, ele o tocou, sentiu um calor estranho e notou um brilho azulado intenso, visível no escuro. A curiosidade inicial rapidamente escalou para a distribuição do material entre familiares e vizinhos. O pó de cloreto de Césio-137 foi manuseado e transportado para diversos locais, multiplicando os focos de contaminação. O irmão de Devair, Ivo Alves Ferreira, pegou a cápsula e a levou para a própria casa. Sua filha de 6 anos, Leide das Neves Ferreira, brincou com o material, que ela considerou um pó mágico. Outros vizinhos e amigos também tiveram contato com a substância, que foi espalhada em superfícies e roupas. A exposição ocorreu por contato direto, ingestão e inalação. As manifestações clínicas dos efeitos da radiação começaram a surgir poucos dias após o contato. As vítimas apresentavam sintomas como náusea, vômito, tontura e diarreia, inicialmente confundidos com infecção alimentar por médicos. Lesões na pele, que se assemelhavam a queimaduras, e a queda de cabelo indicavam um problema de natureza desconhecida para as equipes médicas locais. A identificação do risco e a resposta oficial. A situação só foi identificada quando a esposa de Devair, Maria Gabriela Ferreira, suspeitando que a misteriosa peça fosse a causa da doença de seu marido, do irmão e da sobrinha, levou a cápsula para a vigilância sanitária em 28 de setembro. O médico Paulo Roberto da Veiga recebeu o material e, desconfiado, acionou um físico, Walter Mendes Ferreira. A medição inicial com um medidor de radiação portátil, Geiger, confirmou a presença de uma radiação intensa. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, órgão federal responsável, foi imediatamente notificada e iniciou uma operação de emergência. A partir de 29 de setembro, uma equipe técnica chegou a Goiânia com equipamentos especializados para mapear e conter a contaminação. O ferro velho de Devair foi o primeiro local a ser isolado. O trabalho da CNEN incluiu a medição de radiação em indivíduos, veículos e locais públicos. A descontaminação da área urbana foi uma operação de grande escala. A CNEN estabeleceu um comando de operações e iniciou a limpeza das áreas contaminadas. Carros foram lavados, casas foram demolidas e o solo contaminado foi removido em um raio de até 15 centímetros de profundidade. As ruas e superfícies foram lavadas com detergentes especiais e desinfetantes. O material contaminado, incluindo 1,2 mil metros cúbicos de terra e mais de 3 mil toneladas de entulho, foi armazenado em caixões de concreto e aço. Consequências humanas e ambientais. A CNEN monitorou um total de 112 mil pessoas. Dessas, 249 apresentavam contaminação interna ou externa significativa e 49 foram hospitalizadas. As lesões decorrentes da exposição incluíam síndrome aguda da radiação,
supressão da medula óssea, necrose de tecidos e hemorragias. 4 pessoas morreram em decorrência direta da exposição. Os falecimentos ocorreram entre 23 de outubro e 28 de outubro de 1987, e as vítimas foram Leide das Neves Ferreira, Maria Gabriela Ferreira, Israel Baptista dos Santos e Devair Alves Ferreira. O acidente gerou um impacto social e psicológico considerável. A população exposta enfrentou estigma social e rejeição. A falta de conhecimento sobre a radiação e seu modo de propagação levou a temores de contaminação generalizada, resultando em discriminação contra os sobreviventes. Anos após o acidente, os indivíduos expostos continuaram a ser monitorados e enfrentaram um risco elevado de desenvolver problemas de saúde crônicos, como o câncer. O material radioativo descontaminado foi enterrado em um depósito de resíduos radioativos em Abadia de Goiás, localizado a 20 quilômetros de Goiânia. A área permanece monitorada pela QENEM. O acidente do Césio 137 em Goiânia é um caso de estudo internacional sobre segurança radiológica, gestão de crises e as consequências de falhas no controle de fontes radioativas. A tragédia evidenciou a necessidade de protocolos rigorosos e educação pública sobre os perigos da radiação.